Ao Bispo Rodrigues Dambo, presidente do Conselho Cristão de Moçambique, olhando para esta questão que levanta o Sr. Dércio Alfazema, da necessidade de reaproximar o partido Frelimo e o partido Renamo, porque temos as suas lideranças em sintonia, mas quando vamos à base, os membros agridem-se verbalmente, como se de facto não estivessem a acompanhar o ritmo do entendimento entre as suas lideranças. E temos ouvido também Dom Dinis Singulana dizer que é preciso sair da fase do desarmamento das mãos para desarmarmos as mentes. Daqui para frente, como é que de facto encaramos este desarmamento das mentes para não precisarmos mais de voltarmos a pensar em armas? Este é um desafio, como nós dizíamos inicialmente, que terminou o processo de desarmamento, não é? Dos homens armados, mas não significa o fim. Significa o começo de uma nova fase. Temos o desarmamento das armas, o desarmamento das mentes, o desarmamento verbal, não é? Como é que nós nos tratamos depois desta situação? E isso vai contribuir bastante para que possamos realmente construir esta paz. A construção de paz não significa apenas não termos as armas, mas é possível, não é? Nós continuarmos armados e colocarmos em causa a paz. Mencionou aqui os dois partidos que são os mais significantes em termos no nosso país, neste caso o Partido Frelimo, o Partido Renamo. Os dois partidos têm uma história militar, não é? A Frelimo tem uma história militar, que é a luta de libertação, e depois se transforma num partido apenas partido político. A Renamo também tem esta história militar. Este desarmamento também tem a ver com a forma como nós nos tratamos, porque enquanto, por exemplo, estamos a dizer que estamos a desarmar e continuamos a ter o tratamento com o militar. Por exemplo, se temos um líder, não é? E ainda o chamamos de general fulano de X, não é? Então isso leva com que a pessoa se comporte e tenho um pensamento ainda militar, porque está sendo chamado segundo a patente militar. Então, quando é assim, há uma tendência de... Então, este é um desafio. Os dois partidos precisam perceber o significado que eles têm para a vida dos moçambicanos e de Moçambique em particular, perceberem que se os dois partidos conseguirem um convívio pacífico, porque os partidos políticos existem para disputar o poder, não é? Este é o objetivo do partido. Mas a questão do adversário político não deve significar inimigo. Então, é possível que naquelas questões que são comuns para o desenvolvimento do país haja realmente um diálogo. Há algumas coisas que por vezes nos levam a pensar que sim. Por exemplo, foi no ano passado, se não estou em erro, em que o secretário-geral da Frelimo visitou, não é, a sede do Partido Renamo. Isto já mostrava alguma aproximação, mostrava que, olha, apesar deste lado de adversário político, mas não somos inimigos, é possível convivermos juntos. Então, é necessário isto. Então, o primeiro trabalho é desarmar as mentes, como dizia, mas o desarmamento verbal. O que é que nós expressamos em relação ao outro indivíduo. Então, por exemplo, agora os homens saíram das matas, vão ser integradas na sociedade, como é que elas são tratadas? Podia trazer aqui as várias experiências que o CCM está em Gorongosa, a questão da integração. Para além disso, a questão das oportunidades, não é? Já saiu do mato, tinha a força, não é? A força da arma. Então agora
sai do mato, as necessidades mantêm-se. Então, como satisfazer estas necessidades para si, assim como para a vida? Daí que a questão das oportunidades, de modo que a pessoa não olhe para a vida anterior como a melhor em relação à atual. Então, quando falamos de integração, é exatamente pensar na questão das oportunidades. A outra questão também que também podemos fechar com ela é a questão do respeito mútuo, não é? Percebermos que é preciso nos respeitar. A razão da guerra dos 16 anos pode-se concordar, pode não se concordar, mas quando se chega a um acordo, quando as pessoas se sentam na mesa, é sinal de que reconhecem que o outro interlocutor ou outro ator é válido para podermos acabar com alguma situação. Então, quando as pessoas se sentam na mesa, ao chegar a um acordo, devem respeitar-se mutuamente e respeitar o acordo alcançado, porque é através desse acordo que vai determinar a vida nos próximos dias. Então, o acordo é vinculativo para a vida nos próximos dias. Então, é preciso respeitar. Fernando Gonçalves, o que é que as duas lideranças devem transmitir aos seus subalternos sobre o comportamento que devem passar a ter de tolerância e respeito mútuo, conforme dizia o Bispo, para que, de facto, as pessoas não continuem a guerrearem-se de forma verbal, como se não reconhecessem este ato simbólico da consolidação da paz e democracia? Bom, a transição de um movimento de guerrilha para um partido político no verdadeiro sentido do termo, portanto, com todas as suas instituições civis, não é um processo fácil. E eu acredito que a RENAMO vai precisar de muito apoio, e que o apoio que deve ser dado à RENAMO não deve terminar apenas com as pensões. A reintegração completa da RENAMO deve incluir como estas pessoas que foram desmobilizadas hoje são reinseridas no meio das suas comunidades, como é que elas são vistas, como é que elas são tratadas. Depois, a maneira também como nós gerimos os processos políticos nacionais é muito importante. Como disse aqui o Bispo, o respeito mútuo. Não há, para um clima de paz, para um clima de concórdia, não há maior substituto ao respeito mútuo. A ideia de que somos adversários, estamos todos a lutar pelo poder político, mas fazemos-lo dentro das regras estabelecidas pelas leis nacionais que foram aprovadas por nós próprios, em alguns casos por consenso e outros casos por aclamação. Portanto, estes elementos são muito importantes e mais do que a RENAMO, penso que o Presidente da República, que é também Presidente do Partido Frelimo, não é? Tem a responsabilidade a dupla responsabilidade de, ao mesmo tempo que governa o país e tenta fazê-lo da melhor forma possível, não é? Também transmitir dentro do seu partido a ideia de que devemos tratar os processos nacionais com a devida lisura e com o devido respeito por aqueles que não são do nosso grupo. Fora isso, voltaremos a ter mais desmobilizações, mais reintegrações, se nós realmente não olharmos para as questões políticas com a devida seriedade. As instituições públicas devem, de facto, servir o interesse público,
com a devida independência e em estrito respeito pelas leis nacionais e pelos regulamentos que existem. Por isso é que em muitas instituições temos entidades reguladoras, ou em muitos setores temos entidades reguladoras, que são elas que impõem as regras de como é que se atua naquelas áreas. Se nós politizarmos isto e fazer com que as instituições não desempenhem o papel para o qual elas foram criadas, corremos o risco, podemos não ter guerra, mas corremos o risco de viver numa sociedade que é altamente instável. E ninguém quer viver numa sociedade instável. E esses apelos ao respeito mútuo encontram algum enquadramento para que sejam convertidos em instrumentos legais, para que de facto seja obrigatório as pessoas, quando fazem seus discursos políticos, e não só, de facto, olhem para esta questão de respeito mútuo, moralidade, etc. Eu penso que as leis já existem. Já fazem o seu máximo. As leis já existem. É apenas uma questão de cumprimento. Nem tudo que a gente faz na vida cabe nas leis. Algumas questões são mesmo de senso comum, são questões de como eu existo como um ser humano, como é que eu lido com o próximo, né? Portanto, pode haver necessidade de legislar algumas questões, mas nem tudo que a gente faz carece de legislação. E as leis que nós temos em Moçambique são leis algumas delas muito boas, com algumas lacunas, é preciso melhorar, mas elas existem. A entrega definitiva dessas armas estavam com a Arnamo pode simbolizar também um passo na luta contra o terrorismo, considerando que o governo vai se focar num único conflito e não na questão de prováveis instabilidades no centro de Moçambique? Bom, penso que de há uns anos atrás para cá, estes homens vanduzes já não eram um perigo. Não constituíam perigo. Era preciso ter sempre atenção, manter a vigilância, mas eles não representavam perigo para ninguém. A questão do norte de Moçambique é uma questão muito séria. Vai retardar o desenvolvimento de Moçambique por muitos anos e é importante, sendo possível, encontrar as soluções que devem ser aplicadas para resolver o problema. E olhando para este número que é propalado de cerca de 5.000 homens que de facto saem deste processo final de DDR, embora alguns já tenham sido desmobilizados um pouco antes, há espaço para os que estão em idade militar e com capacidades físicas podem ser reorientados para o conflito, para a luta contra o terrorismo, à semelhança do contributo que estão a dar as forças locais dos antigos combatentes no norte? Bom, parece que está... não sei, os meus colegas também podem ter as suas ideias. Alguma opinião em relação ao... Mas sobre isso, eu penso que estes indivíduos vão descansar. Estão cansados. Vão se juntar às suas famílias e não podem ser guerrilheiros para sempre, ou ser combatentes para a eternidade. Sim. Portanto, têm os seus direitos também de reconstituírem as suas vidas, e é um direito humano fundamental. Olhando para aquilo que deve ser o nível de aceitação e apoio que a comunidade, a sociedade deve dar a estes homens, para não olharmos só para o governo já está a fazer a sua parte a nível das pensões, como é que a sociedade deve reagir em termos de hospitalidade para receber estas pessoas? Bom, temos sim a questão das pensões, mas, Lipang, é preciso ter em conta que ainda existem elementos dos acordos que ainda estão em processo de implementação. Para dar exemplos, temos a questão, para além das pensões, temos a questão dos homens que devem fazer parte das forças, diferentes unidades da Força de Defesa e Segurança. Temos as questões de entregas de parcelas de terra que em alguns sítios tiveram alguns constrangimentos. Temos a questão do acesso às oportunidades para poderem desenvolver alguma atividade, entre outras ações. Portanto, esse é um processo que terminou uma fase,
mas que tem ainda um conjunto de ações que precisam também ser tratadas com devida atenção. Mas como sociedade, é preciso também nos engajarmos neste movimento. É preciso olhar para aquelas comunidades que foram, ao longo desses anos todos, duramente afetadas pelos conflitos. Essas pessoas não foram desmobilizadas, não vão receber as pensões, mas precisam de ser reintegradas. São pessoas que viveram durante muito tempo em ambientes de conflito, em ambientes de guerra. As crianças que cresceram nesse ambiente, é preciso também reintegrar essas crianças, desmilitarizar essas crianças, e algumas até em situações de trauma. E isso não é apenas o governo, não é apenas a RENAMO que vai fazer. É preciso fazermos isso como sociedade. Por isso é preciso desenvolvermos modelos de reforço da paz e desenvolvermos modelos de reconciliação entre moçambicanos. Desenvolver iniciativas, seja de âmbito cultural, que unem, que aproxima as pessoas, que desmistificam essa situação de trauma pós-conflito, que desmistificam esses receios em relação à possível ocorrência de conflito. Nós estamos a falar, por exemplo, também de processos políticos eleitorais que, ao longo dos últimos anos, desde 1994, foram razão que levaram a situações de instabilidade. Nós temos, sim, por um lado, os partidos que participam ativamente na disputa política, mas nós também temos comportamento de pessoas, de elementos neutros que vêm da sociedade e que promovem situações que depois acabam resultando em situações de conflito. Eu volto ao Bispo Rodrigues. Olhando para as vantagens ou algumas formas de apoiar os desmobilizados elencadas aqui pelo senhor Alfazema, a começar pelas pensões, o Presidente da República, Filipe Nyusi, fez referência de que estas pensões, na verdade, são a fatura muito alta que o país deve pagar pela paz, porque, na verdade, quem deverá receber pensão é a pessoa que trabalhou, é a pessoa que produziu e descontou. E, no caso desses pouco mais de 5 mil homens, não descontaram, mas o governo vai ter que fazer transferência, eventualmente por um período de 5 anos, até se encontrar alguma forma de autossustentabilidade destes homens. Quando se elecam também outros elementos, como oportunidades e parcelas de terras, num país com muita gente desempregada, sem um mínimo para se aguentar, nós estaremos a entrar numa situação de começar a dizer que há um grupo privilegiado porque esteve a lutar nas matas? Bem, e depois quando temos... Como moderar este apoio, mas sem ofender as outras pessoas também necessitadas que nem estiveram nas matas? Sem ofender e sem encorajar que, olha, vá ao mato para ter também. Exato. Sim, é preciso ter esta atenção. Em primeiro lugar, o que eu devo dizer é que a questão paz, a questão desarmamento, deve haver vontade em primeiro lugar e a decisão. Olha, todos nós queremos avançar, independentemente das dificuldades que formos a encontrar, mas a nossa decisão é avançarmos para a paz. E não a situação de alguma dificuldade, então voltamos para a situação anterior. É claro, também devemos aceitar que esta paz tem os seus custos, que é esta questão da pensão de cerca de 5.200 e tal homens que devem ser pagos durante este período. É preciso percebermos e olharmos para isto, olharmos para pessoas que estiveram mais de 20 anos, para aqueles que começaram mesmo com a guerrilha, e estiveram lá na guerrilha, então praticamente a vida civil não puderam organizar-se, não têm onde viver, então precisam de iniciar. O que nós como sociedade temos que perceber é não olharmos para o governo que está a ajudar, mas percebermos que, olha, nós estamos a receber os nossos irmãos e esta parte que o governo está a fazer em nosso nome, de modo que estes, não é, possam iniciar a vida e conviver conosco. O que é importante neste momento também colocarmos muito em cima é a educação, tanto destes que foram desarmados, assim como da própria sociedade. Quando se fala de democracia, para que ela possa crescer, para que ela possa
cada vez mais cimentar-se, deve ser acompanhada com a questão da educação. E a educação, nós estamos a pensar apenas naquela formal de irmos à escola, mas é preciso que haja educação para a sociedade perceber o que é que significa realmente o desarmamento. Realmente é um pouco complicado porque algumas pessoas estão desempregadas, não é? Estão procurando ganhar a vida e vê alguém que está a sair e ele consegue, tem apoio de terreno, tem apoio de várias organizações também que lhe acolhem. Mas é preciso ver isto como não como pagamento porque você lutou, mas uma forma de apoiá-lo, de modo que, enquanto ele esteve na mata, os outros estiveram com suas famílias. Então, queremos que esta pessoa, em pouco tempo, também volte à vida civil. E a questão de sair da vida militar para a civil não é uma coisa tão fácil assim. Porque quando se fala de arma, qualquer um que tem arma tem poder. Então, ele sentia-se como um homem com poder, porque tinha arma, não interessa o nível, tinha poder porque tinha arma, e hoje não tem este poder. Então, para que não busque outros meios de ter o poder para satisfazer-se, então é preciso criar essas condições. Então, aí não olho isso como uma injustiça, mas olho isso como um apoio que é necessário para essas pessoas. O que é necessário é que as pessoas percebam que este apoio ou esta não é eterna, não é? Usem isto para se organizar, de modo que depois de algum tempo não dependa mais desses apoios. Gonçalves, olhando para estes apoios, há espaço para que sejam extensivos ao